Nação dopamina. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Doutora Ana Lenk. Introdução. O problema. Sentir-se bem, todo o dinheiro do mundo gasto para se sentir bem. Levon L. Este é um livro sobre prazer. Também sobre sofrimento. Acima de tudo, é um livro sobre a relação entre o prazer e o sofrimento, e como entender essa relação tornou-se essencial para uma vida bem vivida. Por quê? Porque transformamos o mundo de um lugar de escassez em um lugar de imensa abundância. Drogas, comida, notícias, jogos, compras, jogos de azar, mensagens de texto, de sexo, do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Twitter. Os números crescentes, a grande variedade e o imenso potencial de estímulos altamente compensatórios são atordoantes. O smartphone é a agulha hipodérmica dos tempos modernos, fornecendo incessantemente dopamina digital para uma geração plugada. Se você ainda não descobriu sua droga preferida, ela logo estará em um site perto de você. Os cientistas consideram a dopamina como uma espécie de moeda corrente universal para a avaliação do potencial adictivo de qualquer experiência. Quanto mais dopamina no sistema de recompensa do cérebro, mais adictiva é a experiência. Além da descoberta da dopamina, uma das constatações neurocientíficas mais extraordinárias do século passado é que o cérebro processa prazer e sofrimento no mesmo lugar. Ou seja, o prazer e o sofrimento funcionam como dois lados de uma balança. Todos nós vivenciamos aquele momento de desejar mais um pedaço de chocolate, ou de querer que um bom livro, um bom filme ou videogame durasse para sempre. Esse momento de desejo é a balança do prazer do cérebro inclinada para o lado do sofrimento. Este livro tem como objetivo analisar a neurociência da recompensa e, ao fazê-lo, capacitar-nos a encontrar um equilíbrio melhor e mais saudável entre prazer e sofrimento. Mas a neurociência não basta. Também precisamos da experiência vivida pelos seres humanos. Quem melhor para nos ensinar a superar o consumo desenfreado do que os que lhes são mais vulneráveis, pessoas com adicção? Este livro baseia-se em histórias reais dos meus pacientes que se viram vítimas de dependência e encontraram maneiras de se livrar dela. Eles me deram permissão para contar suas histórias, para que você possa se beneficiar do discernimento que tiveram, como aconteceu comigo. Talvez você ache algumas dessas histórias chocantes, mas para mim elas são apenas versões extremas do que nós somos capazes. Como o filósofo e teólogo Kent Dunnington escreveu, pessoas com dependências graves estão entre aqueles profetas contemporâneos que ignoramos até a morte, porque nos mostram quem realmente somos. Sejam doces ou compras, voyeurismo ou cigarro eletrônico, seja feed de mídia social ou fofoca de WhatsApp, todos nós nos dedicamos a comportamentos que não queríamos ter, ou que até certo ponto lamentamos. Este livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado num mundo onde o consumo tornou-se o motivo abrangente da nossa vida. Em essência, o segredo para encontrar o equilíbrio é a combinação da ciência do desejo com a sabedoria da recuperação. Este livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado num mundo onde o consumo tornou-se o motivo abrangente da nossa vida. Parte 1. A busca do prazer. Capítulo 1. Nossas máquinas masturbatórias. Fui receber Jacob na sala de espera. Primeira impressão? Simpático. Tinha 60 e poucos anos, nem gordo, nem magro, rosto suave, mas bonito, envelhecendo muito bem. Usava o uniforme padrão do Vale do Silício, calça caque e camisa esporte. Parecia um tipo comum, não alguém que tivesse segredos. Conforme Jacob me acompanhou pelo curto labirinto de corredores, pude sentir sua ansiedade como ondas rolando às minhas costas. Lembrei-me de quando costumava ficar ansiosa ao levar os pacientes para minha sala. Estou andando rápido demais? Estou balançando o quadril? Minha bunda é engraçada. Isto parece muito distante, agora. Reconheço que sou uma versão calejada do meu antigo eu, mais estoica, provavelmente mais indiferente. Eu era uma médica melhor naquela época, quando sabia menos e sentia mais. Chegamos à minha sala, e fechei a porta depois de entrarmos. Gentilmente, ofereci-lhe uma das duas cadeiras idênticas, da mesma altura, com almofadas verdes, próprias para terapia, a meio metro uma da outra. Ele se sentou. Eu também. Seus olhos percorreram a sala. Minha sala tem 3 por 4 metros, 2 janelas, uma mesa com computador, um aparador cheio de livros e uma mesa baixa entre as cadeiras. A mesa, o aparador e a mesa baixa são todos feitos com uma madeira marrom avermelhada. A mesa é de segunda mão, herança do meu antigo chefe de departamento. Está rachada no meio, pelo lado de dentro, onde ninguém mais pode ver, uma metáfora adequada ao trabalho que faço. Em cima da mesa há 10 pilhas separadas de papel, perfeitamente alinhadas, como um acordeão. Disseram-me que isto dá uma aparência de eficiência e organização. A decoração da parede é uma miscelânea. Os diplomas necessários, a maioria sem moldura. Preguiça demais. Um desenho de um gato que achei no lixo do meu vizinho, peguei por causa da moldura, mas mantive por causa do gato. Uma tapeçaria multicolorida de crianças brincando dentro e em volta de templos, relíquia do tempo em que ensinava inglês na China, nos meus 20 anos. A tapeçaria tem uma mancha de café, mas só é visível se você souber o que está procurando, como um rorschach. Há um tanto de bugigangas expostas, em geral presentes de pacientes e alunos. São livros, poemas, ensaios, objetos de arte, cartões postais, cartões de Natal, cartas, caricaturas. Um paciente, artista e músico talentoso, me deu uma fotografia que tirou da Golden Gate, sobreposta com notas musicais feitas por ele à mão. Quando fez isso, já não era um suicida, mas é uma imagem triste, toda em cinza e preto. Outro paciente, uma bela jovem constrangida por rugas que só ela via e que nenhuma quantidade de botox conseguia apagar, deu-me uma jarra de barro para a água, grande o bastante para servir 10 pessoas. À esquerda do meu computador, tem uma pequena gravura de Albrecht Dürer, Melancolia. No desenho, a melancolia, personificada como uma mulher, está sentada em um banco, curvada, cercada pelas ferramentas negligenciadas da indústria e do tempo, um paquímetro, uma balança, uma ampulheta, um martelo. Seu cachorro faminto, com as costelas destacando-se em seu corpo esquálido, espera pacientemente, e em vão, que ela se erga. À direita do meu computador, um anjo de barro de 12 centímetros, com asas forjadas em arame estica os braços para o céu. A palavra coragem está gravada em seus pés. Foi presente de uma colega que estava esvaziando seu consultório. Um anjo de sobra. Vou levar. Sou grata por esta minha sala. Aqui, fico suspensa no tempo, existindo em um mundo de segredos e sonhos. Mas o espaço também é impregnado de tristeza e anseio. Quando os pacientes abandonam meu consultório, meus limites profissionais proíbem que eu os procure. Por mais real que seja o nosso relacionamento dentro da minha sala, ele não pode existir fora deste espaço.
Se encontro meus pacientes no supermercado, hesito até em cumprimentá-los, por medo de me declarar um ser humano, com necessidades próprias. Imagina. Comer para quê? Anos atrás, quando fazia residência em psiquiatria, vi meu supervisor de psicoterapia fora da sua sala pela primeira vez. Ele saiu de uma loja, usando uma capa e um chapéu fedora estilo Indiana Jones. Era como se tivesse acabado de sair da capa de um catálogo da J.P. Terman. A experiência foi chocante. Tinha compartilhado com ele muitos detalhes íntimos da minha vida, e ele me aconselhara, como faria com um paciente. Nunca havia pensado nele como alguém que usasse chapéu. Para mim, isso sugeria uma preocupação com a aparência pessoal, o que discordava da versão idealizada que tinha dele. Mas, acima de tudo, deixou-me atenta para o quanto poderia ser desconcertante meus próprios pacientes me verem fora da minha sala. Virei-me para Jacob e comecei. Em que posso ajudar? Outros começos que desenvolvi com o tempo incluem: me diga por que está aqui, o que te fez vir aqui hoje, e até comece do começo, onde quer que ele tenha início para você. Jacob olhou-me demoradamente. Esperava que você fosse homem, disse com seu encorpado sotaque leste-europeu. Naquele momento, soube que o assunto seria sexo. Por quê? Perguntei, fingindo ignorância. Porque pode ser difícil para você, mulher, escutar meus problemas. Posso garantir que já escutei quase tudo o que há para escutar. Veja, ele hesitou, olhando timidamente para mim, tenho dependência de sexo. Assenti com a cabeça e me acomodei na cadeira. Continue. Todo paciente é um pacote fechado, um romance não lido, uma terra inexplorada. Certa vez, um paciente descreveu a sensação de escalar uma rocha. Quando ele está na parede, nada existe a não ser uma infinita superfície rochosa justaposta à decisão limitada de onde colocar a seguir cada dedo do pé e da mão. A prática da psicoterapia não é diferente de escalar uma rocha. Mergulho na história, na narrativa e na repetição da narrativa, e o restante desaparece. Escutei muitas variações nas histórias do sofrimento humano, mas a história de Jacob me chocou. O que mais me perturbou foi o que ela sugeria sobre o mundo em que vivemos agora, o mundo onde nossos filhos estão vivendo. Jacob começou logo com uma lembrança de infância. Sem preâmbulos. Freud teria se orgulhado. A primeira vez que me masturbei, eu tinha 2 ou 3 anos, me disse. A lembrança era viva para ele, dava para perceber em seu rosto. Eu estou na lua, ele prosseguiu, mas não é realmente na lua. Existe uma pessoa como um deus, e eu tenho uma experiência sexual que não reconheço. Infiro que lua signifique algo como o abismo, nenhum lugar e todos os lugares simultaneamente. Mas e quanto a Deus? Nós não estamos todos almejando algo além de nós mesmos? Em sua fase escolar, ainda criança, Jacob era um sonhador, botões da roupa fora de ordem, mãos e mangas sujos de giz, o primeiro a olhar pela janela durante as aulas, o último a sair da classe para ir embora. Aos 8 anos, ele se masturbava regularmente. Às vezes sozinho, às vezes com o melhor amigo. Eles ainda não tinham aprendido a sentir vergonha. Mas, depois da primeira comunhão, ele despertou para a ideia de masturbação como um pecado mortal. Dali por diante, só se masturbava sozinho e visitava o padre da igreja católica local todas as sextas-feiras para se confessar. Eu me masturbo, cochichava pela abertura de treliça do confessionário. Quantas vezes? Perguntava o padre. Todos os dias. Pausa. Não faça mais isto. Jacob parou de falar e olhou para mim. Trocamos um leve sorriso de entendimento. Se tais conselhos diretos resolvessem o problema, eu estaria desempregada. Jacob, o menino, estava determinado a obedecer, a ser bom, então fechava os punhos e não se tocava ali. Mas sua decisão só durava 2 ou 3 dias. Este foi o começo da minha vida dupla, ele disse. O termo vida dupla é tão familiar para mim quanto elevação do segmento street para o cardiologista, estágio 4 para o oncologista e hemoglobina 1C para o endocrinologista. Ele se refere ao envolvimento secreto de um dependente com as drogas, o álcool, ou outros comportamentos compulsivos, escondidos da vista dos outros e até, em alguns casos, deles mesmos. Ao longo da adolescência, Jacob voltava da escola, ia para o sótão e se masturbava perante um desenho da deusa grega Afrodite que tinha copiado de um livro didático e escondido entre as tábuas do assoalho. Mais tarde, olharia para este período da sua vida como uma época de inocência. Aos 18 anos, foi morar na cidade com a irmã mais velha, para estudar física e engenharia na universidade local. A irmã passava grande parte do dia trabalhando e, pela primeira vez na vida, ele ficava sozinho por longos períodos. Sentia-se solitário. Então, decidi fazer uma máquina. Uma máquina? Perguntei, sentando-me um pouco mais reta. Uma máquina de masturbação. Hesitei. Entendo. Como ela funcionava? Conecto um bastão de metal a um toca-discos. A outra ponta conecto a uma mola de metal, que envolvo com um pano macio. Ele fez um desenho para me mostrar. Coloco o pano e a bobina em volta do meu pênis, disse, pronunciando pênis como se fossem 2 palavras, pen, como caneta em inglês, e Ness, como monstro do lago Ness. Senti vontade de rir, mas, depois de um momento de reflexão, percebi que essa vontade era um disfarce para algo mais. Eu estava com medo. Tive medo de que, depois de convidá-lo a se abrir comigo, não fosse capaz de ajudá-lo. Conforme o toca-discos vai girando, ele disse, a mola sobe e desce. Ajusto a velocidade da mola, ajustando a velocidade do toca-discos. Tenho 3 velocidades diferentes. Assim chego ao limite, muitas vezes sem ultrapassá-lo. Também aprendo que fumar um cigarro ao mesmo tempo me traz de volta do limite, então uso este truque. Através desse método de microajustes, Jacob conseguia se manter num estado de pré-orgasmo durante horas. Isso, ele disse, confirmando com